Evolução com cursos em mais uma aula de História do Brasil aqui no nosso canal no YouTube. Bom, hoje nós vamos analisar a segunda etapa da nossa aula que aborda a vinda, o contexto que aborda a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, o início desse século XIX que traz muitas mudanças para o Brasil, seja na perspectiva política, econômica, filosófica, sociológica, científica ou em qualquer aspecto que, inclusive, o edital do CFO-PMBM abordam. Então, nós traremos na aula de hoje alguns aspectos da Revolução. Morri! Traremos alguns aspectos hoje da Revolução Liberal do Porto e também abordaremos a Revolta Pernambucana, que também falamos em aulas anteriores. Na semana passada, nós paramos uma parte do nosso planejamento para falarmos sobre algumas questões da prova de soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia e uma questão específica do curso de formação de oficiais também aqui da PMBA. Então a gente não vai demorar muito, eu já te peço que ative o sininho, certo? Prepare o link para daqui a pouco mandar para os colegas, para as colegas, certo? E não esquece de inscrever no canal. Vai lá nas aulas de Química, de Física, a gente aqui tem professora cantora lá em Química. Fica lá no nosso Instagram para ficar por dentro de tudo. Tem professora bombeiro militar, professores soldados, professor do curso de formação de oficiais. Aqui tem uma galera boa para te jogar lá nas corporações que vocês quiserem. Então, Lucas, por gentileza, solta a vinheta e vamos nessa. Bom, gente, então a gente vai seguindo na aula de hoje, percebendo o seguinte. No vídeo anterior, nós discutimos questões tanto do curso de formação de soldados quanto do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia. Hoje a gente segue nessa segunda aula, nessa segunda parte do contexto de vinda da família real para o Brasil. Nós percebemos como as relações das nações europeias culminam nessa vinda da família real para o Brasil e lá na frente com o processo de independência. Hoje, nós vamos mais uma vez retomar, só para confirmarmos aqui que, em 1817, ocorre a Revolta Pernambucana. E, como nós sabemos, é importante nós falarmos dos motivos e dos objetivos. Nós já mencionamos essa revolta em outras aulas, certo? Então, para não ficar uma dica muito extensa, volta lá na nossa playlist e confere os motivos e os objetivos. Quando a gente fala sobre a Revolução do Porto, e aqui é muito importante porque vai exigir a volta de Dom João VI, agora já é sexto. Quando ele vem no início, ele era apenas Dom João, príncipe regente, mas com o falecimento da rainha, ele passa de fato a ser o rei e se torna, então, Dom João VI. Lá na frente, quando falarmos de Dom Pedro I, é importante até como uma curiosidade que a gente olhe quem foi Dom Pedro I aqui, quem foi Dom Pedro quando ele abdica e volta lá para Portugal. Então, nós temos, em 1820, a famosa Revolução Liberal do Porto. Os motivos são os seguintes: o abandono de Portugal por Dom João VI, a gente percebe que com a família real portuguesa no Brasil, o Brasil já não fica mais como uma colônia qualquer. É como se Portugal, de acordo com alguns pesquisadores, inclusive alguns professores ou professores, é como se Portugal tivesse se tornado colônia da sua própria colônia, porque se a coroa estava no Brasil, as ordens saíam deste território, não mais de Lisboa para o Brasil. E a gente percebe como isso inquieta, inclusive, as principais camadas, quem sabe, políticas e econômicas lá daquele território. E os principais objetivos são os seguintes: a instauração da monarquia constitucional, e a gente vai perceber de fato isso, nas movimentações, e o retorno de Dom João VI para o território que, para alguns portugueses, ele jamais deveria ter saído. Então, observe, enquanto na Pernambucana nós chamamos de revolta, porque mesmo que Pernambuco passe aproximadamente 74 dias como república, depois
as forças vão derrotar essa movimentação. Eu acredito que é uma palavra didática que a gente pode utilizar. Já em Portugal, nós vamos falar de uma revolução liberal do Porto. Aqui, Lucas, por gentileza, coloca aqui essas duas palavras no nosso quadro. Revolta e revolução, para que as pessoas que acompanham as nossas aulas possam pesquisar quais as principais diferenças. Entretanto, quando nós observamos os contextos, os motivos e os objetivos, nós percebemos, grosso modo, as principais diferenças entre as revoltas e as revoluções. Seguindo aqui, nós podemos, grosso modo, perceber o seguinte, que essa Revolução Liberal do Porto, ela buscava expulsar ingleses de Portugal, buscava que o rei Dom João VI regressasse do Brasil, né? Gostariam que novamente o Brasil se tornasse colônia de Portugal, e aí entra uma problemática muito forte, porque nós vamos perceber daqui a pouco uma coisa muito curiosa que envolve ainda essa dinastia do Dom João VI. E eles queriam convocar, né, a corte para aprovar, como já falei no início desse contexto de objetivos, né, a instauração da monarquia constitucional. Então, a gente percebe que, com esse retorno de Dom João para o Brasil, e, como eu falei aqui, esse objetivo de transformar o Brasil em uma colônia novamente, nós vamos mexer com diversas mentes. E é nesse momento que nós entramos no processo de emancipação política do Brasil. Inclusive, nós temos aqui uma das mais famosas citações desse evento conhecido como o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Pessoas afirmam que Dom Pedro I ele fala o seguinte: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Porque, observem, a partir de determinado momento, aqueles que estavam em Portugal desejavam, inclusive, que o Dom Pedro, que era regente no Brasil, ele retornasse a Portugal. Entretanto, Pedro ele já tinha esse contato com o poder. Além das alianças políticas, aqui um dos aspectos mais importantes para esse momento, além das alianças políticas e econômicas que ele havia desenvolvido aqui, enquanto o pai havia retornado para Portugal. Nesse contexto, nós vamos perceber que culmina no tema da nossa próxima aula, que é, de fato, o processo de independência do Brasil. Uma coisa intriga, quem sabe, alguns pesquisadores. O Brasil ele passa a ser independente, grosso modo. Claro que teremos uma série de lutas, inclusive vamos mencionar nas próximas aulas as lutas de independência do Brasil na Bahia, né? E nós temos aqui um grande pesquisador, o professor doutor Marcelo Renato Siquara da Silva. Nós vamos perceber que o Brasil ele se torna independente, entretanto, o escolhido a ser o chefe, né, desse tal executivo do Brasil é o filho daquele que eles estavam rompendo, do monarca que eles rompiam. Então, nós observamos aqui diversas dicotomias. Talvez dicotomia seja uma coisa muito fácil de analisar do ponto de vista político do Brasil. Então, esse foi um desfecho, né, da nossa aula que aborda a vinda da família real para o Brasil. Há 2 vídeos atrás nós iniciamos e hoje nós estamos aqui fazendo esse desfecho. Aqui eu tenho uma questão: quais os principais reflexos da Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto, em 1820 no Brasil? Muito fácil, né? Até porque nós finalizamos a aula com essa abordagem. É uma abertura ou um convite para que você continue conosco aqui no Projeto Evolução, para que na próxima semana a gente aborde a independência do Brasil. Lucas, risca esse CFOPM ali de cima, que essa é uma questão municipal, né? Então, os nossos alunos e alunas, pessoas que seguem, que nos apoiam aqui no Projeto Evolução, vão dar aqui pausa, congela a tela, lê a questão, passa o vídeo, lê as alternativas e é só marcar a letra B e correr para o abraço da aprovação. Bom, não esqueça
de espalhar o link para o maior número de pessoas que você se sentir confortável. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça de responder mais questões, de ler materiais e quaisquer dúvidas que surgirem na sua caminhada, analisando esse tema que nós trabalhamos agora. Pode procurar o @proj_evolução, que nós iremos estabelecer debates do ponto de vista historiográfico. Não esqueça, hein? Como disse um aluno soldado há um tempo atrás nas redes sociais, o bizu é estudar. Não adianta ficar correndo apenas atrás de dicas e não ler materiais, não discutir questões. Então, se joguem que daqui a pouco o seu nome vai estar lá no Diário Oficial. Senhoras e senhores, foi um prazer muito grande. Até o nosso próximo encontro. Beijo nos corações, saúde e paz, como diz o grande Sargento PM Gonçalves.